Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Nossa sessão semanal 15 Minutos para discutir um assunto geral aí sobre a NBA por 15 minutos, segundo a ampulheta, e sempre seguindo a sugestão de um amigo assinante. Isso, porque nós temos assinantes. O Bola Presa vive por conta dos nossos assinantes que recebem muito conteúdo exclusivo, especial, centenas de textos, vídeos e podcasts, e também, claro, acesso à comunidade em que todos eles conversam entre si e com a gente e sugerem os conteúdos aqui pro nosso 15 minutos. Essa é uma sugestão antiga já, porque sugeriram essa numa semana que tinha uma outra sugestão que a gente aceitou. A gente falou, não, deixa essa pra semana que vem. Aí na outra semana foi logo quando trocaram o Rui Hachimura pro Lakers. Aí, questão de urgência. Vamos falar do que aconteceu agora. Então ficou para essa semana e o assunto é a cultura dos highlights, a cultura dos melhores momentos, que é, a gente vai tentar explicar melhor ao longo dos 15 minutos, mais um jeito de se assistir, acompanhar basquete, se valorizar apenas o que entra naqueles segundos de melhores momentos e não o esporte como um todo, e alguns jogadores estariam incomodados com isso. Isso, a ideia é quão perigoso é um basquete que é só assistido através dos seus melhores momentos, das suas jogadas de efeito. Isso, então vamos discutir com a ampulheta rodando, com as areias do tempo caindo? Bora? E acho que a gente precisa começar de onde veio esse assunto, porque isso entrou na pauta nesse momento. Então, o que eu achei mais delicioso é que veio de uma entrevista do Austin Rivers, o jogador Austin Rivers do Wolves, que está na NBA já há muito tempo. Ele participou de um podcast, ele falou sobre isso, e aí um corte do podcast viralizou. Olha só. Um melhor momento do podcast. Little things in basketball are forgotten now, and they're not appreciated. Everyone looks at the camera now and taps on their head when they dunk on someone, and it's all highlight after highlight after highlight, and now only kids watch highlights. They don't watch the actual basketball game, the purity of the game, you know, diving on the floor, talking on defense, playing defense at all, shooting good shots, making the game easy, being efficient with basketball, and scoring off 1 or 2 dribbles rather than 15 dribbles. This whole thing, and I only named like 12. There's 50 of them. You're seeing it with some of these guys that come in the NBA. And I could name you names, but I'm not going to. That come into the NBA and have all the talent in the world, but like they need to be taught basketball because like this is what basketball is now. Like highlight culture has absolutely, it has killed the game of basketball. Pra gente ver aí a ironia da coisa. Fez sair da bolha de quem ouviu aquele episódio para tomar conta da discussão. Ele falou que na época dele, ele foi um fenômeno do basquete universitário, né? Não, nem universitário também, mas mais do que isso, quando ele estava na escola ainda, no basquete de colegial, de ensino médio, ele era um fenômeno, considerado um dos melhores dos Estados Unidos, tanto que isso fez ele jogar em Duke, e isso fez ele ser uma escolha, acho que 11ª escolha do draft. Na NBA ele não vingou tanto assim, mas ele era um fenômeno e tinha um monte de vídeo dele na internet. Os highlights, os mixtapes. Então você pegava os melhores momentos do Austin Rivers, sei lá que ano, e era uma jogada mais legal que outra. Ele parecia incrível mesmo nesses recortes. E aí ele conta que naquela época, ganhar um vídeo desse era sinal de que você estava entre os melhores. E que hoje não. Hoje qualquer jogador tem um vídeo dos melhores momentos. Foi que os pais dessa criançada contratam um pessoal para ir lá filmar todos os jogos e depois fazer um vídeo super editado, bem dinâmico, que faz parecer que o moleque é muito melhor do que ele é. Isso, e aí tem uma questão que é importante a gente saber. A gente inclusive tem um podcast especial explicando mais como funciona esse sistema de base do basquete nos Estados Unidos. Os torneios que eles chamam de AAUs, que são torneios amadores em que os adolescentes simplesmente se reúnem em times e aí participam de torneios para que eles sejam vistos por outras escolas e assim consigam jogar em boas escolas de ensino médio para serem chamados por boas universidades. E aí o que o Austin Rivers fala é que esses AAUs viraram simplesmente desculpas para que os pais levem seus filhos para que eles façam jogadas de efeito para alguém editar depois e criar essas sequências de vídeos. E aí o Caio Kuzma comentou isso depois também, o Kuzma do Wizards, e falou que tá acabando com o basquete, essa cultura dos highlights, porque os jogadores, ao invés de aprender a jogar basquete do jeito certo, os fundamentos, eles estão preocupados em fazer jogadas que fiquem legal depois no seu vídeo.
porque é isso que ele vai usar para ser famoso, para se promover, e que seria um perigo para a formação de atletas jovens nos Estados Unidos. E aí outros jogadores apareceram para concordar, discordar, e aí chegou um outro vídeo para alimentar essa discussão, que é um vídeo onde várias criancinhas, que eles chamam lá de third grade, estão da terceira série deles, não sei exatamente qual é a idade nos Estados Unidos, mas parecem ter, sei lá, 8, 9 anos. Vídeos de um time de moleques dessa idade agindo assim, como se fossem profissionais. Então eles fazem uma cesta e comemoram fazendo flex, ou aponta para o adversário, tira sarro, fala que eles são muito baixinhos. O que é muito legal, porque são todos muito baixinhos, e uma criança um pouquinho mais alta faz cestas e aponta mostrando que todos os outros são menores do que ele. E o que o pessoal começou a acusar é isso, tipo, o pessoal preocupado, a criançada preocupada em fazer a jogada de efeito, em fazer a comemoração, que mais do que ser legal na hora, é legal no vídeo depois. Claro, é legal viraliza, né? Postar para todo mundo, como viralizou esse. Claro, são coisas o time que não... mais, sei lá, provocador do mundo é um bando de moleque de 8 anos de idade. Mas é que são jogadas que não são feitas necessariamente focando a vitória, elas são feitas para o público, elas são feitas para serem assistidas, como se eles estivessem num palco fazendo esse tipo de performance para uma plateia. E a gente comentou até, acho que num pré-podcast, que, bom, criança, eu não vou também fazer um negócio moralista gigante em cima das crianças, elas estão fazendo o que elas têm vontade de fazer, que é imitar quem elas assistem. Sim, elas estão reproduzindo. A graça de jogar basquete quando você é criança é parcialmente interpretar os seus ídolos. Você faz como se você estivesse brincando de ser o Super-Homem, de ser o Batman. Você quer ser o Stephen Curry, você quer ser o LeBron James. Você finge que você é. Você quer um protetor bucal, não porque você precisa proteger os seus dentes, porque o Curry usa. E você quer mastigar eles e depois tacar e ser expulso, igual o Curry. E aí tem uma coisa interessante sobre o conceito do esporte, porque a gente olha essas crianças de 8 anos e pensa assim, elas estão praticando um esporte, elas estão sendo esportistas. Mas é que, apesar delas estarem fazendo um esporte, elas estão também brincando. Elas também estão interpretando os heróis delas, elas também estão criando uma dinâmica própria que não é sobre necessariamente vencer e perder. E aí é legal que tem outra discussão que a gente concorda que estão imitando os profissionais. Agora os profissionais discordaram se isso é bom ou ruim. O Duran comentou esse vídeo dos molequinhos e falou, legal. É isso, vocês estão copiando, vocês estão indo no caminho certo. O Evan Fournier, do Knicks, postou e falou, não, que vergonha que a gente está fazendo isso, que mau exemplo a gente está dando. Não culpo as crianças, culpo a gente pelo mau exemplo que estamos dando para elas, e o Damian Lillard depois concordou com o Fournier. O Fournier tá se vendo num espelho distorcido pelas crianças, tendo vergonha do que ele vê. Ele tá fazendo isso porque eu faço, acho que a gente tem que mudar. Isso, então. A gente tá fazendo um troço meio ridículo. Aí a discussão é sobre como deveriam agir os atletas profissionais, já que eles são sendo exemplo para as crianças. E é legal que essa discussão traz várias questões sobre a função do esporte e a função do esporte na infância, né? Então a função do esporte nessa ideia de vocês dão exemplo, vocês não podem fazer nada de diferente, vocês não podem... É pior que vocês cometam crime, por exemplo, por mais banal que seja. Porque as crianças estão imitando vocês. Tem uma parte do esporte que é esporte e incentiva pessoas a fazerem esporte. Tem uma parte que é entretenimento, tem uma parte que é simplesmente um espetáculo. E as crianças têm os seus ídolos, que são ídolos do entretenimento. São, muitas vezes, personagens de filmes, de séries, de desenhos, e que podem ser esportistas. Porque essas crianças não necessariamente estão assistindo pensando que aquilo é um esporte. Elas muitas vezes estão assistindo porque aquilo é legal, porque aquilo é um evento, porque a família para e olha. Eu lembro de uma festinha de criança na escola, que a gente tinha aqui a fantasia. Eu tinha, sei lá, essa idade, 8 anos de idade, por aí. E do que eu queria fantasiado de Super-Homem, de Batman, não, de Craque Neto. De Craque Neto? O Craque Neto do só Corinthians. De Neto, porque eu torcedor do Corinthians, fanático pelo Neto. Eu queria botar minha camisa do Corinthians, meu uniforme do Corinthians e ir de Neto. Perfeito. Pra mim era uma fantasia, igual meu amigo que tava de Homem-Aranha. Isso é igual o Batman, o Super-Homem e o Homem-Aranha, claro. Então a gente tem que levar isso em consideração. Os jogadores são também personagens. E mesmo que eles não queiram, eles estão expostos a isso e, portanto,
eles têm alguma responsabilidade. E outra coisa que dedura é a nossa ideia de para que serve o esporte. Muita gente encara o esporte como um lugar onde você ensina valores. Então vi muita gente também batendo em quem é o técnico desse time aí? Quem é o técnico dessas crianças? Ele tem que ir lá dar uma bronca neles. Porque esse é o momento que você ensina o valor de respeitar o adversário, o valor da humildade. Aí vira a ideia do mais do que cultura de highlight, etc. Você ceder a essa cultura dos melhores momentos, você está deixando de ensinar outros valores que o esporte deveria ensinar, porque o esporte está aí para isso. Mas aí é importante a gente pensar que os melhores momentos são muitas vezes o ponto de partida. Eles são um momento inicial. E a gente faz alguma coisa a partir disso. A gente pode dar aqui o nosso próprio depoimento, que inclusive você pode acompanhar com detalhes num podcast especial para assinantes, verdade, em que a gente falou sobre como era assistir basquete na nossa época. A gente via basquete nos anos 90, no finalzinho dos anos 80. E quando a gente era adolescente, a gente tinha um acesso muito restrito ao basquete. Passava pouco no Brasil, passava em horas complicadas, a internet ainda estava engatinhando. E quando a gente tinha acesso a jogadas ou a jogos de basquete, eram sempre cortes muito curtos que levavam horas para serem baixados no nosso computador. A gente via em qualidade muito questionável. Ou que passava na TV mesmo, os NBA Action da vida. Que era basicamente uma coletânea de melhores momentos. A gente esperava com muita ansiedade o top 10 daquela semana que o NBA Action passava. A NBA Action é um programa que passava semanalmente na televisão. E a gente gravava na nossa fita VHS. Pra poder ficar revendo depois. Pra poder rever os momentos. Então, esse era o nosso contato inicial com a NBA. A gente tinha esse contato porque nenhum outro contato era possível. Estávamos no Brasil. A partir disso, a gente queria jogar basquete. E aí, o técnico de basquete era responsável por dizer: não é só esses momentos, não são só as jogadas de efeito. Vamos treinar lance livre, que é uma coisa que a gente nunca via. Nunca a gente ia baixar um vídeo por horas para ver lance livre. A gente treinava lance livre, a gente treinava os fundamentos táticos. Então, as melhores jogadas, os melhores momentos, eram o nosso pontapé, traziam interesse. Depois alguém tinha que fazer algo com isso. Nossos pais, ou o treinador de basquete, ou a escola, ou a própria NBA, aumentando a possibilidade de que a gente assistisse mais do que aqueles momentos talvez cortados. Você pode, ainda mais hoje que é mais fácil criar conteúdo, você pode criar o conteúdo de melhores momentos, que a NBA faz muito. Uma das coisas que a NBA mais gasta é para promover melhores momentos. O aplicativo da NBA inteiro mudou para isso, agora você assiste melhores momentos o tempo inteiro, rapidinho. E dá para também criar um conteúdo que fala, não, mas olha, alguém explicando a parte técnica, a parte tática do jogo, mas é uma etapa que vem depois. É muito difícil você não começar. O que encanta são os melhores momentos, eles são os melhores momentos. Esse é o nome. A gente chama aqui tá no de conceito, melhores momentos. A gente começa por isso. Vai começar pela parte chata? Não esperar que alguém goste? E se você quer colocar os valores do esporte, que são essenciais, isso alguém faz a posteriori. Primeiro você se encanta e se apaixona. Depois você aprende como essas regras são importantes, como elas podem ser aplicadas na vida, etc. E eu tenho minhas dúvidas até na parte da criação dos jogadores, de o cara tá nessa fase de se desenvolver, ele sonha em ir pra NBA, ele sonha em conseguir uma bolsa numa boa universidade e tá preocupado em fazer a fita dele lá ser fita, entre muitas aspas, né? O mixtape dele ser o mais legal. Os olheiros de universidade, os olheiros do draft depois, eles sabem diferenciar um cara que só é bom no vídeo de enterrada e um cara que faz jogadas legais, que faz a coisa certa, que treina os fundamentos. Então não acho que o nível do basquete vai cair porque o pessoal está preocupado em fazer jogadas de efeito. Eu acho que até o mesmo caso. Talvez a fita com grandes melhores momentos seja um pontapé inicial para olheiros irem analisar esses jogadores. Mas eles vão querer saber se ele consegue jogar coletivamente, se ele é um bom defensor, se ele tem um entendimento do basquete. E sabe um caso muito interessante? O Austin Reeves, que teve aí grandes momentos no basquete de ensino médio universitário, a fita dele era incrível, ele só não é um jogador tão querido assim por times da NBA, porque ele só não é tão bom quanto os melhores momentos dele são. Os times levam isso em consideração.
Eu tenho até uma história pessoal ridícula quando eu tentei participar de times na minha adolescência e entrei em várias peneiras. E eu achava enterradas muito legais. E naquela época, quem diria, Bons tempos. Eu era capaz de enterrar. E tava numa peneira tentando vaga num time e finalizei um contra-ataque mentirinha lá no treino. Aqueles 8 lá. Aqueles 8 pra ver se a gente conseguia fazer sem bater bola no chão, pra fazer bem rápido. Eu finalizei com uma enterrada e o técnico do responsável por aquele time me tirou do treino imediatamente. Mandou eu sentar, porque ele não queria ver ninguém enterrando. Não era sobre jogadas de efeito, era sobre finalizar rápido e ele achava que uma bandeja era muito mais confiável. Então, ou ele queria ver se você sabia fazer uma bandeja. É isso, que envolve mais habilidade do que força ou impulsão. Ou nem isso, ou porque é importante você saber bandeja mais do que você saber uma enterrada. Você vai usar mais vezes, sei lá. E tinha uma outra coisa. Ele tinha pedido que a gente finalizasse com bandejas. Eu enterrei, eu não soube cumprir uma ordem. Então quem tem essa função é o técnico. Isso é uma coisa que vem depois. A sua paixão por melhores momentos vai ser facilmente interrompida por qualquer possibilidade de basquete profissional. Os técnicos estão olhando para outras coisas, os times estão procurando outras coisas, a NBA se importa com enterradas e quer os lances de efeito, claro, mas os times querem, em última instância, vencer. E se a enterrada não for vitoriosa, se a enterrada não levar a nada, a enterrada não vai ser bem-vinda. Os jogadores da Indy One, do basquete de rua, do streetball, fizeram muito sucesso com jogadas de efeito, um deles foi para a NBA. E é porque tinha mais fundamento do que os outros. E é um exemplo legal você lembrar da Indy One, que também tem um podcast nosso para assinantes sobre toda a onda da Indy One, o documentário que saiu no Netflix sobre esse grupo que jogava basquete de rua e tomou conta do mundo, ficaram famosíssimos. E que foi influente na NBA. A NBA passou a dar algum valor para essas jogadas de efeito. Eu tenho os DVDs que a NBA soltou na época que chamava NBA Street Series, que era com jogadores da NBA fazendo jogadas de efeito que lembravam o jogo do basquete de rua. A NBA promoveu isso. Claro. Mas o que eu acho legal de lembrar disso é que eles vieram pro Brasil, lembra? Fazer um jogo no ginásio Ibirapuera. E como foi impactante pra gente assistir um jogo inteiro. Porque a gente só via aqueles caras nesses vídeos de melhores momentos, que era sempre com música de fundo e uma jogada atrás da outra. Não, era um jogo. Com várias posses de bola que era uma porcaria. Várias coisas que não aconteciam. Às vezes um time só não conseguia pontuar porque eles não eram capazes de criar jogadas. E era uma coisa bem mais chata e a gente conseguia... Era muito mais fácil ver por que esse cara não tá na NBA. Ah, tá, entendi. É por isso. Mas tinha momentos de glória também, jogadas sensacionais. E é uma coisa que eu acho que você vai descobrindo com o tempo também, porque nessa discussão de cultura do highlight, tem muita gente reclamando que hoje em dia a molecada só quer ver os melhores momentos, os 3 minutinhos no YouTube. E acha o jogo chato. E não vê o jogo. Bom, começa por aí, e depois você vê o jogo, e às vezes você vê que tem uns pedaços chatos mesmo, mas quem passa por essa barreira também começa a tirar proveito dos pequenos detalhes, e você começa a perceber que você conhece melhor um jogador vendo várias partidas do que vendo esses vídeos dinâmicos. É todo mundo que vai passar dessa barreira? É claro que não. Não. É um processo e não é problema se algumas pessoas ficarem só nos melhores momentos. É que o que a gente deveria estar pensando é que os melhores momentos trazem um público. Alguns vão dar o próximo passo. Alguns vão vir parar aqui no Bola Presa. Olá, bem-vindo. Aperta o joinha e segue o canal. Outros não. Outros vão ficar só nos top 10 de melhores jogadas. Não é um problema. O que é importante é a gente ver que não está estragando o basquete. Isso. Os jogadores que chegam na NBA não são piores porque eles chegaram através dos highlights. Eles se tornaram bons porque basquete não é só highlight. E a gente está numa época dominada por redes sociais de vídeos curtos. É pedir demais, falar, não, basquete, não faça parte disso. Juventude, não faça parte disso. Treine a pureza do jogo basquete. Não faz sentido. Vamos ser tão ingênuos assim também. Nunca foi tão fácil ter acesso a esses vídeos curtos. Mas também nunca foi tão fácil ter acesso ao jogo completo. Sim. A gente, na nossa época, a gente só tinha acesso a alguns vídeos curtos. Agora os vídeos curtos são infinitos. Mas a gente pode literalmente assistir todas as partidas da NBA, mesmo estando aqui no Brasil. A gente tem essa possibilidade técnica. Então, o basquete não está piorando, os highlights não estão contaminando todo mundo para só dar enterrada. Pelo contrário, a gente nunca pôde discutir tanto tática, técnica e estruturas defensivas diferentes como a gente pode hoje, porque a gente pode ver jogos completos. E se tem uma coisa talvez seja estragada, alguns jogadores, alguma molecada que só querem fazer jogadas de efeito nas peladas dele, essas pessoas não existiam antes?
Pois é. Sempre que eu joguei, sempre teve isso, assim, e esse cara não vai pra frente na carreira. E, bom, é a seleção natural do basquete. Isso aí, Não acho que a gente esteja vivendo um momento tão diferente assim. E se a gente se inspira nos jogadores que estão lá para começar a jogar basquete ou para tentar seguir carreira, os jogadores que chegaram lá são jogadores que foram muito além da cultura de highlight. Exato. Então, se você assistir um jogo inteiro, muita coisa vai aparecer que não são só as enterradas e os tocos. Bom, acabou o nosso tempo, acabou a discussão. Curte as coisas aí, assiste nossos cortes, manda um abraço pra Amanda nos comentários. Que inclusive tá lá para fazer uma listinha de melhores momentos do Bola Presa, porque isso também Highlights. é importante para chegar. Então vão lá, curtam o trabalho dela, ajuda o Bola Presa a chegar em mais pessoas, chegar mais longe. Isso, quinta-feira a gente se vê no ao vivo do podcast. É isso, sexta-feira no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Tchau! Tchau, tchau!